Mas eu acho que na prática, o autista é uma pessoa que enxerga um mundo diferente do que você e eu enxergamos, entendeu? Isso é um pouco de cada um, mas o autista é muito individual, isso fica muito mais latente no autista. É uma pessoa que enxerga o mundo de forma diferente. Ah, o Rafa, ele é um menino danado. Ele é muito amoroso, ele dá muito beijo. Ele olha pra você, ele fala assim, mamãe, eu te amo, umas 100.000 vezes. Ai, o Gabriel é maravilhoso. Falando em conflitada, eu sou conflitada. Assim, o Gabriel ele gosta muito de animais, muito de música. Ele é um pré-adolescente, ele tem 13 anos, então assim, tem muito essa questão do interesse repetitivo. Na verdade, antes de qualquer coisa, eles são crianças, né? Eles são crianças como todas as outras, eles são super alegres, eles são crianças felizes, eles são brincalhões, eles gostam de assistir desenho, eles gostam de jogar videogame, eles gostam de iPad, eles gostam de celular, adoram passear, ir em parque, em festinha de criança. Ele é muito beijoqueiro, ele adora ver gente nova. Nossa, ele vê gente nova, quer dar beijo, quer dar abraço. E se ele vê que a pessoa tem um ônibus na mão, acabou, ganhou. Porque ele adora condução, né? Ônibus, a coleção dele é ônibus. Então, ônibus, trem, aí ele vê a pessoa assim, ele pronto, é o melhor amigo dele. E ele tem muitos amigos, amigos quem são? A maioria são motoristas de ônibus. E ele tem um WhatsApp de motoristas de ônibus e de cobrador, que são os amigão dele, que ele para o ônibus, conversa, ele dá beijo, e aí eles mandam mensagem, oi, tudo bem, Rafinha, como você tá? Eles são muito receptivos. Aí o Rafa responde, somente a linha aqui da frente. Aí o Rafa, ele manda um monte de coraçãozinho. Oi, titio, ele fala assim para todos eles. Oi, titio. É muito bonitinho de ver. Eles já fizeram natação, já fizeram aula de música. Eles adoram estar com outras crianças em outros ambientes. Então, assim, a aula de música era super legal, os instrumentos, as crianças, a roda de música, a natação, a água, eles amam, adoram. Mas ele é uma criança muito inteligente, ele estuda em escola regular, consegue acompanhar relativamente bem a escola, ele precisa de apoio, então ele tem uma acompanhante terapêutica com ele na sala o tempo inteiro. Ele se dá bem com os amigos, dentro das limitações dele. Eu acho que interação social não é o principal problema. Eu acho que o Gabi é mais comportamental, então ele tem um comportamento, ele tem muito uma questão de eu primeiro, sabe? Então o comportamento dele é muito focado nos interesses dele. Então, por exemplo, você vai jantar fora, ele acabou de jantar, se você tiver na sobremesa, ele levanta e sai andando, entendeu? Porque ele tem uma falta de percepção do outro. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa extremamente carinhosa. E todo mundo fala, o autista ele não tem uma percepção do mundo, ele não vai se preocupar com ninguém. Aconteceu um negócio até engraçado sábado. Eu fui na casa da minha mãe, estava eu, meu irmão e minha mãe conversando, e minha mãe falou, machuquei o braço. E ele estava num canto, vendo as coisinhas dele e tal, e aí minha mãe, machuquei, botei um band-aid e tal. E parecia que ele estava em outro planeta, sabe? Ele virou para minha mãe e falou, vovó, mas você se machucou? Então, tem muito essa questão que a gente acaba botando uma imagem que muitas vezes até é preconceituosa de o autista está em outro mundo. Ele não está. Ele está no nosso mundo, vivendo de uma outra forma. O Gabi é muito isso. Então, assim, muitas vezes ele vai chegar num ambiente e não vai gostar de uma pessoa, não necessariamente, não tem essa máscara social que a gente tem, né? Ele é muito autêntico, então ele vai mostrar para você, se ele gostar de você, ele vai ser muito carinhoso e tal, mas também assim, não espere que se ele não gostar, essa falta de escudo social que a gente acaba montando, os autistas têm muito pouco. E o Gabi é muito assim, ele é muito autêntico, muito verdadeiro, entendeu? Então, assim, os meninos, eu digo, né, que eles são levados, arteiros, brincalhões, alegres, sorridentes e autistas, né? O autismo é uma das características deles, né? E, assim, pelo menos os meus meninos que são autistas clássicos, eu digo assim que eles são felizes, eles não sofrem. Quem sofre são os pais.
O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele basicamente permeia dificuldades relacionadas à comunicação social, né? Então, precisa haver uma dificuldade de manejo social, né? De relacionamento. Não necessariamente precisa haver um atraso nessa linguagem, né? Mas a grande maioria dentro de um espectro do autismo percursa com atraso na fala, principalmente. E o terceiro grande pilar são as estereotipias, os comportamentos repetitivos, né? Crianças que às vezes apresentam movimentos como o flapping, o andar na ponta dos pés, dificuldade com mudança de rotina. Então, assim, a gente não pode falar que autismo é uma doença, porque autismo não tem cura. A gente não pode falar que autismo é uma síndrome, porque não tem os sinais fechados, né? Então, assim, síndrome de Down tem cardiopatia, tem a trissomia do cromossomo 21, tem a prega do olhinho. O autismo é um espectro, então são muitas características. Então, assim, não existem 2 autistas iguais. Eu tenho os meus gêmeos, eles são univitelinos, mas eles são totalmente diferentes. Eles têm habilidades e dificuldades diferentes. Então, o autismo a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque a criança já nasceu com isso. Sim, o Gabi fazia algumas coisas que chamavam a atenção. Então, ele sempre gostou muito de animais, então ele pegava animais, não sei se vocês já viram esses animais pequenininhos de plástico, ele enfileirava todos, você não podia mudar 1 milímetro da disposição. Ficava tudo enfileiradinho, perfeito, ele olhava por todos os lados e falava os nomes. Mas isso sem intenção de comunicação, ele falava para ele. Ele fazia tchau assim, e ele falava, mas a fala não tinha intenção de comunicação, entendeu? Então, isso chamava a atenção, tinha essa questão do contato visual, que chamava a atenção, mas não era um negócio tão... nele não era tão perceptível. Então, os meninos não tinham o joguinho social. O que é o jogo social? A história do piscadinha, do que deu neném achou, jogar o beijinho, dar tchauzinho. Eles não tinham isso. Então, assim, se apontava, olha o passarinho, eles não olhavam para onde você estava apontando, eles não apontavam nada para mostrar. Então, tinham mais questões que eu não percebi, mas meus pais que tiveram outros filhos perceberam, opa, tem alguma coisa estranha. Eles estavam na sala brincando com um brinquedo, podia entrar uma pessoa, entrar e sair, eles nem olhavam para a pessoa, então pessoas não chamavam a atenção deles. Eles tinham um jeito também peculiar de brincar com os brinquedos, não era um brincar funcional. Então tem aqueles brinquedos de argola, que você encaixa a argola. Ele não gostava de encaixar a argola, ele gostava de girar a argola. Então essas pequenas coisas que foram chamando a atenção dos meus pais. E eu na correria não me preocupei com isso, só me preocupei com atraso de fala. Mas eu acreditava no pediatra, que me dizia que estava tudo bem. Então, assim, hoje em dia, os pediatras já estão procurando mais capacitação, mas infelizmente ainda passa muito batido. É aquela história, vamos esperar 2 anos. E o meu conselho para os pais, se você está desconfiando de alguma coisa, se você está preocupado de alguma coisa, não espera. Corre atrás de profissional capacitado, investiga, porque quando mãe acha alguma coisa, você pode saber que tem, né? Por mais que o pediatra falou, não, tá tudo bem, vamos esperar. Não espere, porque a gente sabe que quanto antes a gente inicia o tratamento, melhor o prognóstico dessas crianças. Existem crianças que não desenvolvem a linguagem, tem 7, 8 anos, e só se comunicam por gestos ou balbucia e tudo, mas não falam. Existem crianças que falam, desenvolvem a linguagem de forma normal, mas é uma linguagem que não vai no nível de abstração, né? Não consegue ir no nível de abstração do simbólico, é tudo muito concreto, né? Então, o que você fala é a coisa do que a gente chama do literal, né? O autista ele é muito literal. E um dos trabalhos que o psicólogo faz é trabalhar com ele essa questão desse desenvolvimento das habilidades emocionais, dessa relação de empatia. Porque a gente sabe que os autistas têm muitas alterações sensoriais. Então, por exemplo, tem uns que não suportam barulho, que estão o tempo todo com a mão no ouvido. Tem uns que adoram as luzes, que ficam procurando luzes. Tem uns que não suportam o toque, mas tem outros que andam pelas paredes, passando a mão nas paredes. Então, a gente tem um distúrbio sensorial muito grande nessas crianças, tanto para mais quanto para menos.
Bom, dentro, né, do espectro, a questão da seletividade alimentar, ela acontece muito por conta que dentro das características do autismo, uma delas é a questão, né, deles serem um pouco mais sensoriais. Então, por isso que, assim, sentem mais a textura, mais o gosto, mais o sabor. E muitas vezes, alguns alimentos que têm essa textura mais pastosa, não é tanto do agrado deles por conta dessa parte sensorial mais aguçada, né? É como, por exemplo, a audição também, né? Então, muitas crianças que estão dentro do espectro têm alguma dificuldade, algum incômodo com a questão do barulho, né? Então, tampa os ouvidos, tem essas dificuldades relacionadas à parte sensorial, né? Mas que isso é algo totalmente trabalhado em terapia. Então, não é algo que a criança carregue, né? Acho que numa fase de experimentação de novos alimentos, então ela vai comer a banana amassada, o purê, talvez não goste da textura, tem crianças que não gostam de textura na mão, então tinta, mas tudo isso são comportamentos que podem ser trabalhados, né, em terapia, até que para uma vida mais para frente, uma vida adulta, isso não vai causar impacto, né? Ele pode sair para jantar com o pessoal do trabalho dele e comer alguma coisa que tem um molho, né? Acho que é muito uma questão inicial. E o que acontece? As crianças, em geral, elas têm, autistas, elas têm uma frustração muito grande quando algo não vai do jeito que elas querem, e isso elas não conseguem controlar. Então, algumas agem de diversas maneiras. Umas entram em crises, começam a chorar, outras riam, que também estão, de certa forma, em crise, mas de uma forma que às vezes as pessoas não percebem, pensam que ela está bem e ela está ali muitas horas daquela forma, e entra até numa estereotipia, que a estereotipia até ajuda a acalmá-las, mas porque elas não conseguem lidar com aquela situação. É difícil para o autista a mudança de rotina, sabe? E é difícil para eles eles não conseguirem alcançar aqueles objetivos que eles querem. A maioria deles não falam, eles não são verbais, e eles querem expressar as suas necessidades, suas emoções, mas não conseguem. E muitos se enganam achando que o autista não está entendendo o que a pessoa está falando. Eles estão entendendo, é que eles não sabem demonstrar. Alguns demonstram de uma forma mais agressiva até, porque é uma forma que chama a atenção de você, para você olhar e responder, né? E outros não, ficam quietos e começam a entrar em crises e gritar e gritar. Então cada mãe conhece o jeitinho do seu filho, né? Porque eu costumo dizer que antes de tudo eles são crianças. Todos são crianças, e conforme a demanda, a contextualização da sua residência, e a cultura, ele vai crescendo conforme as famílias têm já a sua rotina. Só que o que acontece é que cada um tem o seu jeito, né? Independente de ter autismo ou não. Dos anos 80 para cá, está muito consolidado a ideia de que o autismo é um transtorno com 80% a 90% de causas ligadas a questões biológicas. Dos anos 90 para cá, com o advento da neurociência, mostrando que o padrão cerebral do autista ele é diferente do padrão cerebral de pessoas que não têm autismo, comprovou de vez que o problema realmente é de natureza biológica, estrutural, citoarquitetônica do cérebro, levando a efeitos cognitivos, comportamentais e assim por diante. Quanto às causas, a genética aí, sem dúvida alguma, já está bem descrita. A questão é, o que faz com que geneticamente alguém acabe tendo mais exposição a desenvolver autismo? Nós não temos essa resposta. Mas já existe hoje os chamados fatores de risco que estão muito bem consolidados. Então, além da história familiar, pais, seja homem, seja mulher, que queiram engravidar depois dos 40 anos, aumenta o risco. Bebês que nascem prematuros, com baixo peso ao nascer, também tem mais riscos. Crianças que durante os 3, 4 anos de vida apresentam atrasos globais do desenvolvimento, tem mais risco. Crianças que sofrem de algum problema grave, como, por exemplo, pega uma meningite durante os primeiros anos, uma encefalite ou tem um trauma craniano grave,
ela pode evoluir com autismo. Então, vários fatores do ambiente e fatores biológicos podem predispor o indivíduo a desenvolver o autismo sem que seja algo genético. O autismo ele tem vários graus, tem o leve, o moderado, o severo. E como o Rafa ele tem muito comprometimento, na parte do autismo ele é leve, ele é do grau 1, mas como ele tem a deficiência intelectual, ele tem um outro comprometimento também no cérebro, que dá uma defasagem muito grande, então ele fica mais debilitado e com comportamento também mais difícil de se lidar, sabe? Porque o entendimento dele é bem difícil de controlar. Eu costumo dizer que eles não têm a chavinha do controle, né? O Rafa, ele é um menino que adora itinerário de ônibus. Ele é fissurado por GPS, que está ligado ao itinerário. Então, os números de ônibus ele decora, metrô, ele conhece todas as estações de metrô, porém ele ainda não sabe ler nem escrever, ele decora códigos linguísticos. Então, todas essas crianças que têm autismo, muitas pessoas às vezes se enganam dizendo, nossa, ele é hiper inteligentíssimo. Eu costumo dizer assim, eu passo até para minhas palestras, gente, todos nós temos nossos saberes, todos nós temos nossas limitações. Existem crianças que são gênios mesmo, mas são aquelas crianças que são superdotadas e comorbidades que vêm muitos com autismo. Mas não é porque ele é autismo que ele é um gênio, né? Eles têm um foco e quando eles têm um foco, eles predominam aquilo que eles gostam, né? E eles vão trabalhar em cima, estudar e ler sobre aquilo até eles cansarem. E muitas crianças mudam de foco depois porque perdeu a graça, né? E é como o meu filho, ele ama o GPS, tudo que é ligado a isso, então tudo é para ele. A vida dele é itinerário de ônibus. Se você diz assim, eu vou viajar, ele já quer saber o número do ônibus e a cor do ônibus. E aqui ele vai ficar falando o dia todo sobre aquilo, porque é o foco dele. O transtorno do espectro autista pode ser leve, moderado e severo. Dentro do leve tem um subtipo que a gente chama de transtorno de Asperger. Nem todo leve é Asperger, mas todo Asperger é leve. Qual é a peculiaridade do Asperger? É aquele indivíduo que está no espectro, mas tem autonomia total para estudar, para trabalhar e para ter sua família. Com algumas dificuldades só de habilidade social e problemas na capacidade de compreender linguagens de natureza cultural e social. Não entende linguagem de duplo sentido, por exemplo. Esses indivíduos costumam ser muito ingênuos socialmente e também não têm interesse de socialização. Mas se você orientar eles e falar, não, olha, para você é importante você subir na carreira, né? Tá bom, então eu vou. Então, é um indivíduo que dá conta do seu autismo sem depender muito de ninguém para cuidar dele. Ele só precisa ter algumas orientações específicas para poder ter uma melhor funcionalidade social e se adaptar melhor às situações que aparecem na vida dele e ele vai precisar de habilidades que ele não tem. Diferente do TEA moderado, né, de outros TEA leve, vamos dizer assim, que vão precisar de um pouco mais de apoio, e os TEA moderado, que vão precisar de um apoio substancial para entrar na escola, se manter na escola, andar por aí, ter uma certa desenvoltura nos mais diversos ambientes, e o severo, que é um autista totalmente dependente. Ele não dá um passo da casa dele, ele não dá um passo para lugar nenhum se ele não tiver o cuidador do lado. Por que a nomenclatura é transtorno do espectro do autismo? Muito por conta de ser um espectro, é como se fosse o arco-íris. Quantas tonalidades de cor, né, de cores existem dentro do arco-íris? Inúmeras. Né? Dentro do espectro do autismo também. Né? Há uma grande variação fenotípica comportamental dentro do espectro e a gente está falando do mesmo diagnóstico. Né? Então, por isso dessas classificações e de englobar um diagnóstico só, transtorno do espectro do autismo. Então, o tratamento do autismo eu posso dividir, posso dizer que são 4 estratégias, 5 estratégias. A primeira é identificar o mais cedo possível.
e fazer intervenção precoce, com o uso de modelos de intervenção comportamentais e desenvolvimentais. E hoje a gente sabe que existem modelos mais eficazes, com maior comprovação científica. Por exemplo, o modelo ABA, que é o modelo comportamental de eleição, e o modelo Denver de intervenção, que é o modelo desenvolvimental. No fundo, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada. Não sei se é essa palavra, mas assim, que tinha alguma coisa diferente ali. Mas eu não sabia o que era. Foi horrível. Foi o pior dia da minha vida, porque eu não estava preparada para aquilo. Eu não estava desconfiando de autismo, porque na minha cabeça, autista era aquela criança que ficava no canto do quarto se balançando o tempo todo. Então, quando a gente foi num neurologista e ele levantou a hipótese diagnóstica dos meninos, ele me disse assim: não posso fechar diagnóstico porque seus filhos são muito pequenos, eles tinham 1 ano e meio na época, mas eles apresentam características de autismo. Pelo sim, pelo não, vamos começar a tratar. Quando ele falou isso na sala, gente, abriu um buraco no chão, meu estômago embrulhou, desabei a chorar, porque não estava esperando um diagnóstico desse. E porque na minha cabeça, autismo era uma coisa muito grave. Eu tinha o estereótipo errado do autismo, como muitas pessoas têm hoje, né? Então, para mim, autista era aquela criança que não queria falar, que não queria interagir, que ia usar fralda para o resto da vida. Então, receber um diagnóstico desse foi realmente chocante, foi muito doído, foi triste, foi difícil. O Dr. Marcelo começou a chamar, como é que vocês acham que está o desenvolvimento do Gabriel? Tentando instigar isso na gente. E eu assim falo, putz, que saco, tá vindo alguma coisa que eu não tô vendo. Eu realmente, a palavra autismo nunca passou pela minha cabeça, nunca. Aí quando o Gabi tinha 2 anos e 11 meses, a gente ia viajar e ele tava com faringite. Aí a gente levou ele no Dr. Marcelo, e eu não fui no consultório nesse dia que eu não pude. Aí o Dr. Marcelo falou pro Sérgio, meu marido, falou, eu acho que vocês têm que ir no neurologista, vou encaminhar vocês para o Dr. Salomão Schwartzman, marque uma consulta, eu acho que tem um transtorno de desenvolvimento, mas quero que o Salomão, como uma pessoa mais indicada, olhe o Gabi e fale com a gente o que ele acha. Aí a gente marcou uma consulta com o Dr. Salomão, o Dr. Salomão ficou 20 minutos com o Gabriel na sala. Ficou 20 minutos, chamou a gente e falou, queria dar o diagnóstico, ele falou, e aí assim, aquilo pra mim, parece que eu dividi o Gabriel em duas partes, assim. Parece que nasceu uma criança em fevereiro de 2006, aquela criança, quando entrou no consultório do Dr. Salomão, em janeiro de 19, parou ali, nasceu outra criança, entendeu? Para os pais é um grande susto. E também, assim, um luto, conforme vai passando o tempo, uma questão de administração de expectativa, é muito complicado. Eu acho que o tempo ajuda muito, mas o primeiro impacto para os pais é muito complicado. Quando eu soube que meu filho tinha autismo, olha, eu não sei se vão... eu não sei dizer assim para você se eu fiquei em luto, porque eu não sei, eu acho eu me comporto tão naturalmente com outras pessoas, com as suas dificuldades, que eu falei assim, puxa, ele tem uma deficiência. A minha preocupação foi em lidar. Como que eu vou lidar com isso? Realmente foi isso. Eu tive um dia de choro, chorei, aquela chorinha assim de, puxa vida, sabe? Depois eu troquei o luto pela luta e não lembro nem desse fato de eu ficar lá, sabe? Porque, infelizmente, gente, é muito difícil, é muito pesado para familiares, porque os familiares têm uma expectativa, familiares estão esperando algo, né, diferente, um sonho realizado ali para a criança, que ela já faça aquela faculdade, né? Já nasce sabendo até a faculdade que a criança vai fazer em muitas famílias. E, de repente, uma criança com limitação é difícil. Na verdade, assim, a família é o primeiro contexto, é o primeiro contato da criança, né?
E quando a criança nasce com ela um mundo de expectativas, de sonhos, né? Todo pai, toda mãe sonha com a criança saudável, que aquela criança vai se desenvolver bem, vai fazer amizades, né? Vai engatear com tantos meses, andar com 1 ano, falar com 2 anos. Então, quando isso não acontece, além da dificuldade de algo estar errado, receber um diagnóstico é muito difícil. Então, vem toda uma frustração. A questão do luto, ela está aí presente e muitas vezes é o motivo dessa distância e desse retardo no diagnóstico, porque para alguns pais não, ele não tem, isso vai passar, ele vai melhorar e o tempo vai passando. Então, o primeiro ponto é esse luto, né, desse filho que veio com algo aí que a gente não sabe muito bem o que é, que precisa de ajuda, né? Então, essa frustração, elaborar e processar o luto, a frustração, a negação, é um passo fundamental. Toda mãe a gente passa por uma primeira fase que é chamada de negação, né? Quando eu recebi o diagnóstico, a minha primeira reação foi falar, não é possível, não quero que conte para ninguém, não queria que os meus irmãos soubessem, não queria que ninguém soubesse, queria esconder. E é normal passar por essa fase de negação. Mas depois a gente precisa aceitar, né? Aceitar e reagir, né? Então, sim, eu precisei de ajuda, eu fazia terapia, eu fui no psiquiatra, fui na psicóloga e comecei a enxergar as coisas boas, né, do autismo, que não era aquela criança que ficava o tempo todo no cantinho do quarto se balançando. Comecei a pesquisar, a procurar, a ver outros casos. Então, assim, foi super importante a ajuda que eu recebi no começo, tanto o apoio da família, que foi muito parceira em ajudar, em apoiar, em tentar fazer o melhor pelos meninos, por mim, pelo meu marido, como a ajuda profissional mesmo, né? Foi muito importante, sim. Bom, o diagnóstico é realizado por um médico, né? Ele pode ser um psiquiatra ou um neurologista, tá? Como que se faz esse diagnóstico? O médico observa critérios, né, e comportamentos da criança, ouve muito relato da família e pede uma avaliação neuropsicológica, que é muito o que a gente faz aqui na PAI de São Paulo, né? Então, assim, durante essa avaliação neuropsicológica, a criança responde a alguns testes cognitivos, alguns testes psicológicos compatíveis à idade dela, padronizados, né, na nossa população brasileira. A PAI toma bastante cuidado, né, para fazer um diagnóstico diferencial, cuidadoso, com um olhar atento não só para o diagnóstico, mas para aquela família como um todo, tá? A partir desta avaliação, então, que tem a parte de avaliação tanto cognitiva, de desenvolvimento, quanto escalas específicas de comportamentos, tá, que são utilizados em padrões até internacionais para o diagnóstico. A partir desta avaliação, que é feita apenas pelo neuropsicólogo, né, o único profissional que pode ter acesso a essas testagens, essa família, então, após a avaliação, ela retorna ou no neurologista ou no psiquiatra, né, para firmar aí o diagnóstico. Eu sinto que os grupos, eles fortalecem. Eu sinto que compartilhar essa dor, que compartilhar essa história, para uma mãe que está, por exemplo, acabou de descobrir um diagnóstico e vê algumas histórias de avanços, de superação, ajuda. Agora, aí a gente também tem o outro lado, que é se essa mãe não tem um acompanhamento psicológico, não tem um apoio familiar, o uso que ela faz dessa rede, às vezes pode ser uma fuga, às vezes ela pode estar expondo demais o filho, às vezes ela pode estar indo por um caminho que a gente precisa estar, né, ter cuidado. Eu participo do T-Apoio, que é um grupo de pais e familiares de crianças autistas. É um grupo que foi formado pela Mariana Alckmin, ela é mãe de gêmeos autistas, os dois estão no espectro. A Mariana, ela participava de reuniões com alguns pais há um tempo atrás, mas poucos, 10, sei lá. E aí ela começou a pensar, puxa, como é importante a gente se reunir, porque o pai de autista acaba ficando meio monoassunto. Então, você conversa com pais de não autistas, você começa a ficar uma pessoa insuportável, porque você quer compartilhar isso com alguém e não necessariamente o pai de não autista vai entender a situação que você está passando. Então, você ter pessoas que estão na mesma realidade que você é muito bacana. No começo, quando eu levava os meninos nas terapias, ficava na recepção sentada, tinham outras mães que iam com suas crianças e ficavam lá.
E tinha uma mãe que era muito ocupada, ela ficava só no laptop dela, trabalhando, escrevendo, e eu ali com aquela angústia, querendo conversar, querendo saber do filho dela, do tratamento, da escola, e não tinha oportunidade. Aí eu falei, poxa, por que eu não crio um grupo? Foi na época que estava surgindo o WhatsApp, e eu falei, vou começar. Já tinha algumas mães que eu conhecia, de consultório mesmo, de cursos, que eu fiz muitos cursos, né? Então a gente sempre vai conhecendo. Eu gosto muito de falar, de conversar, então sempre eu chego nas pessoas, pergunto, você tem um filho também? Então fui fazendo muitas amizades. Mas começou pequenininho o grupo, bem despretensioso, umas 10, 15 mães. E aí uma mãe foi trazendo outra mãe, foi trazendo outra mãe. Hoje nós temos mais de 700 pessoas no grupo, só no grupo de São Paulo, que o T-Apoio cresceu bastante. Hoje a gente tem o T-Apoio em Minas, no Rio, Nordeste, no Sul, Norte. A gente tem um T-Apoio, um grupo que a gente chama de USA, que é o pessoal que está lá fora. Então, assim, o grupo cresceu bastante. Ao todo, com certeza, a gente deve ter mais de 1000 membros no grupo. Então, a gente tem muitas famílias. Então, como ele foi ampliando muito, ele começou como T-Apoio, e aí hoje a gente tem subgrupos de interesses das famílias. Então, por exemplo, tem grupo de seletividade alimentar, tem grupo de leis, tem grupo de sensório-motor, tem um grupo só para pais. Na verdade, eu criei procurando ajuda para mim mesma, né? Para os meus filhos, para a minha família, as nossas dúvidas, as nossas questões. E aí, consequentemente, foi agregando para outras famílias também. Então, hoje, eu fico feliz que eu posso ajudar as outras famílias. Eu fico feliz que eu ajudo as famílias que estão chegando, que estão recebendo o diagnóstico. Porque na época que eu recebi o diagnóstico dos meninos, há 8 anos atrás, eu não conhecia ninguém, me senti muito perdida. Então eu falei, eu não quero que essas mães que estão recebendo o diagnóstico agora passem pelo que eu passei, eu quero dar todo o suporte, todo o amparo. E é um suporte assim de um abraço, um bate-papo, falar, olha, tá tudo bem, vai passar, melhora, fica tranquila que vai dar tudo certo. Então assim, na verdade a gente quer um colo, né, quando você tem um diagnóstico desses. E a ideia do grupo foi essa, de poder acolher essas famílias que estão chegando, que estão recebendo o diagnóstico agora do autismo. Mas eu escutei todo tipo de coisa. Então, por exemplo, eu escutei, o Gabriel é autista, mas está vendo, ele está saudável aí na sua frente, ele é uma criança feliz, etc. Poxa, tem uma criança tal que está com câncer. Então, não é uma competição, né? Não é uma competição. Tem uma questão do respeito à dor do outro. Então, assim, naquele momento, aquela era a minha dor. Então, você acaba escutando um monte de coisa e não é por mal que a pessoa te fala. A pessoa acha que está te confortando te falando isso. Mas eu não queria ganhar um troféu por a minha dor ser maior que a dos outros, entendeu? Aquela era minha. Então, o apoio profissional é importante, porque aí a pessoa ela vai saber te guiar, não nessas opiniões coração, entendeu? A opinião coração é importante, claro que é. É bom você ter um ombro, né? Mas o ombro, às vezes, não é o que você está querendo ouvir. Você precisa de uma opinião profissional e de um apoio profissional que só uma equipe consegue te fornecer. Então, assim, a equipe multidisciplinar para a criança é importante, mas o apoio para os pais é muito importante também. Outra coisa que eu acho, assim, puxando a brasa para a minha sardinha, apoio de outros pais na mesma situação, porque pais que não têm a mesma situação que a gente não entendem. Não adianta você falar. Então, você participar de um grupo de apoio de pais, eu acho que é muito importante. Eu trabalho com crianças com autismo, eu faço treinamento para professores, eu trabalho como psicopedagoga também, então eu trabalho em consultórios atendendo essas crianças com dificuldade de aprendizado, independente se tem autismo também ou não, né? Mas o meu foco é em autismo. Aí meu filho nasceu, eu trabalhava com um monte de coisas, eu não tinha um foco, aí depois que ele nasceu eu quis entender o que ele tinha, com as dificuldades dele, que além do autismo ele tem outras comorbidades. Eu estou no grupo de leis, eu administro o grupo de leis. A gente acaba se ajudando com relação a uma série de questões. Quando eu tenho um problema com um convênio de não aprovar terapia, quando eu vou numa escola e não consigo a matrícula, o que eu posso fazer? O LOAS, que é um apoio do governo.
Como é que eu faço para conseguir vaga de deficiente, isenção de rodízio? Sabe, coisas que são simples, mas são coisas de dia a dia que, se você não tem um apoio, você não consegue achar muita informação. A intenção é essa, como uma comunidade, um apoiar o outro com informações. No meu ver, né, no meu leigo, na minha forma de ver pelos grupos, que eu tenho uns grupos de WhatsApp de mais de, acho que tem 800 famílias, o grupo de WhatsApp do Ter Apoio. A gente tem, 250, cabe mais ou menos no WhatsApp, a gente tem muito grupos de WhatsApp e eu converso com outros grupos além do Ter Apoio. Realmente, muitas famílias eu conheço e todas chegam para mim com depressão. Nos grupos, né? Não todas, né? A grande maioria com depressão, a grande maioria sozinha, lutando pelos filhos, a grande maioria tendo que parar os seus trabalhos, suas atividades para se dedicar ao menino. Um ponto a ser muito pensado nós temos que cuidar de quem cuida, né? O momento da notícia é um momento crucial, né? Tanto para a vida daquela criança, porque talvez as intervenções adequadas, né, vão favorecer o desenvolvimento dela, então isso é muito fundamental, né? Mas muitas vezes os pais, né, nós, né, como pai e mãe, a gente nunca quer que nossos filhos tenham alguma dificuldade, enfim, a gente sempre pensa na felicidade deles. Acho que a grande questão é você acolher essa família, você se sensibilizar para que eles efetivamente se empoderem de informações, né, a respeito da condição, para proporcionar um melhor entendimento, uma melhor aceitação. Algo de rotina, né, que nós que damos, né, enfim, diagnóstico, fazemos avaliação, nós encaminhamos essas famílias para uma orientação parental, né? Então, assim, além da criança ter que fazer algum tipo de intervenção, né, ou fono, ou psicólogo, existem métodos, às vezes, específicos para crianças voltadas, né, com esse diagnóstico, como o Denver, o método ABA, que são técnicas de terapia, né? Essas famílias, elas precisam também ter esse apoio psicológico, entender como lidar em determinadas situações, como que está aquela dinâmica familiar, né? Como que tudo que permeia em volta da criança precisa ser acolhido, ouvido, né? Tudo isso é muito fundamental. Nós costumamos ver muito isso nos grupos, o antes do autismo e depois do autismo. As mães têm que parar a terapia porque o marido tem que trabalhar para ajudar em casa, né? Então, sempre opta para o lado da mãe, para levar os filhos na terapia, às atividades físicas e ao cuidado mesmo que tem a escola. Então, a mãe não consegue, a demanda fica tão grande que ela não consegue ter o espaço dela, ter ela para ela relaxar ou para ela ir trabalhar, né? E o que acontece? Isso causa depressão, a pessoa fica em casa só cuidando daquela criança com dificuldade, com todas essas demandas, e ela não tem para onde correr, porque muitas das famílias, os familiares acabam se afastando, porque os familiares também pensam, muita gente vê assim, não tenho o que fazer, eu tenho medo de fazer, ou então não quero esse problema para minha casa. Então existem vários motivos, né? E acabam elas ficando sozinhas, e a maioria são as mãezinhas, são as mulheres que ficam sozinhas, sabe? E isso causa muita depressão, causa uma frustração muito grande. Elas perdem às vezes a vontade de, o que eu vou fazer amanhã? Não sei, porque eu tenho as terapias, né? Agora a gente vê também muitas mães com muita garra e muita luta porque o filho seja feliz, que ele lute, então, mas aí elas esquecem delas, né? Então a gente deposita toda essa energia para os filhos. O Rafa nasceu, eu tive que desfazer, parar a cantina de um dia para o outro. E aí fiquei 5 anos na CD, fazendo tratamento, porque ele também tem paralisia cerebral. Então, olha a demanda. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia com o menino, ia para a escola, para terapia, voltava, tinha que cuidar, ter aqueles cuidados em casa, passava 3, 4 horas na CD. Então, a demanda da gente acaba, né, da gente próprio, fica para a criança. Aí, conforme foi crescendo, a demanda foi aumentando. A gente acha assim, agora ele está maiorzinho, vai ter as outras atividades. Não, teve escola, teve terapias, outras terapias e vai. Aí, só que, que acontece? Eu não consegui pegar um emprego firme, porque um emprego exige que você tenha um horário de entrada, horário de saída, exige que você tenha aquele compromisso, não possa faltar. A maioria dos empregos registrados é assim. E a gente com um filho com autismo tem que ser flexível, porque eles têm as terapias, eles têm
um dia acorda indisposto, como que você vai fazer para ir trabalhar? Né? Você não pode deixá-lo sozinho na escola nem em um outro lugar com uma pessoa, você tem que ficar com ele. Então acaba a gente não conseguindo trabalhar. Aí eu consegui voltar de outra forma, porque primeiro que eu fui estudar para entender o que ele tinha, então quis entrar em outra área, nessa eu me capacitei para trabalhar com o Rafa mesmo, para treinar, para entender como poderia ajudá-lo. Por eu não ter condições nem de pagar uma equipe, né, que é muito alto, os custos são altos. E aí, através dessa demanda, eu tenho a minha família, que é unida, que sempre me apoiou, me segurou, e ficam com o menino, fazemos um revezamento, onde eu consigo fazer alguns trabalhos. Mas os meus trabalhos, a maioria é movimentos sociais. E quando se busca ajuda profissional, muitas vezes o foco vai todo para a criança, né? Então, vamos iniciar o tratamento, vamos fazer. Se modifica toda a rotina da família e essa mãe ou esse pai, esse cuidador, ele passa a ter que dedicar 24 horas do dia para essa criança, né? Então, além do impacto desse primeiro momento emocional, do choque, da negação, a gente tem o impacto dessa sobrecarga emocional, desse estresse que causa, e é muito comum você ver pais depressivos, dificuldade na relação de casal, um estresse, somatização, então começa um processo de adoecimento, transtorno do sono, do apetite, um isolamento social, então eu já não quero ir em reuniões de família, eu já não quero levar meu filho em alguns espaços, porque eu não sei como isso vai ser trabalhado, então esse olhar para a família é extremamente importante. Então, se tem um conselho que eu daria para os pais hoje a primeira coisa que você tem que fazer é se cuidar. Você estando bem, você consegue cuidar melhor dos outros. Isso vale para tudo, eu acho, na vida. Quando eu recebi o diagnóstico do Gabi, eu recebi apoio da família. Mas o apoio da família é um apoio diferente, né? Um apoio conflitado, porque as pessoas te fornecem um apoio que é um apoio de mãe, de pai, de irmão, de cunhado, de cunhada, de tio, é aquela coisa. Eu acho que a ajuda profissional nesse momento é muito relevante. Eu até hoje não fiz terapia, eu tenho vontade de fazer. Mas eu não fiz. Quando você recebe um diagnóstico desse, você se sente bem perdida. E quando você conhece uma pessoa, uma outra família que passa pelas mesmas dificuldades que você pode compartilhar, né, suas dúvidas, suas preocupações, suas alegrias, suas tristezas. Então, fica mais fácil, né, enfrentar o desafio, que é um grande desafio, né, ter um filho autista. Mas quando a gente divide, fica mais leve, né? Eu costumo dizer que juntos somos mais fortes, né? Juntos pelo autismo. Pensando um pouco nessa questão de sociedade como um todo e de aceitação do autista, eu acho que tem, assim, em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão de conscientização. Existe ainda, por mais que se fale mais hoje em dia, e você cada vez mais conheça pelo menos uma pessoa, uma família que tem um autista. Então, você vai ouvir falar muito mais porque os diagnósticos estão aumentando. Então, assim, a gente não sabe exatamente se aumentou a população autista, se os médicos estão discutindo mais e vendo mais e diagnosticando mais, mas em algum momento todo mundo vai conhecer um autista. Então, assim, como a gente falou no começo, eu acho que é uma forma diferente de ver o mundo. Então, assim, o comportamento do autista é diferente do comportamento das pessoas, da população em geral. Então, eu acho que, assim, existe a questão do julgamento e da empatia que a gente estava falando, que em primeiro lugar, enxergar o outro e tentar entender o outro. No caso do Brasil, principalmente, vou falar um pouco do Brasil. No mundo, eu acho que, assim, Estados Unidos e Europa, eu acho que o conhecimento está ficando maior, então acho que está ficando mais fácil de entender. No Brasil, a gente ainda tem muitas barreiras, muitas. Primeiro de se saber, porque assim, o autista, você não enxerga, né? Então assim, você vai olhar e muitas pessoas falam, seu filho não parece autista. Tá, não precisa parecer, né? Ele é autista. Então você vai olhar para ele e muitas vezes a pessoa fala, puxa, que moleque mal criado. Essa mãe não deu educação, esse pai não deu educação, esse menino está se comportando mal no restaurante, no cinema, no shopping, no elevador. Aconteceu um negócio emblemático para mim, que foi uma vez o Sérgio estava com o Gabriel no elevador e o Gabriel abraçou um cara nada a ver. E aí o cara virou e falou assim, moleque, por que você está me abraçando? Vai abraçar seu pai. É
É meio chocante ouvir isso, mas acontecem milhares de situações, não comigo só, com todos os pais. Então, assim, que loucura, né? Um adulto receber um abraço de uma criança e julgar. Então, você tem muito essa questão do julgamento, as pessoas não se colocam muito no lugar do outro. Pelo autismo não ter uma aparência física, uma carinha, você olha e são crianças normais. E aí, de repente, acontece um disruptivo, uma birra no meio do mercado, no meio do parque, porque o menino não quer entrar na fila, porque o menino não quer sair do pula-pula, é a vez do outro. E aí as pessoas olham torto realmente, né? A mãe não sabe pôr limite, que criança birrenta, que criança mal educada. Hoje em dia, eu já tô numa fase de falar, olha, você me desculpe, ele é autista, ele tem algumas dificuldades. E aí as pessoas até ficam constrangidas. Desculpa eu, porque não sabia, não parece, mas tão bonito, a gente escuta isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar. Quando eu chego em alguma festinha infantil, eu já aviso os monitores, olha, ele é autista, ele não fala, mas ele entende tudo que você fala, você pode falar com ele, você pode chamar a atenção dele. E eu acho que, assim, a gente tratando eles como crianças típicas, é o correto, né? Porque eles têm que ter limites como as outras crianças, não é pela necessidade especial deles que ele pode, né, extrapolar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que ter um pouquinho de tolerância com eles, né? Porque eles têm algumas questões sensoriais, eles têm as dificuldades deles. O maior desafio é a parte social e de comportamento, né? Muitas vezes a gente vê crianças que até buscam o contato, mas talvez a sociedade às vezes não está tão preparada, né, para incluí-la. E isso até que a PAI vem fazendo muito, é buscar uma sociedade mais inclusiva, né? Então, nós, tanto profissionais quanto pessoas, né, que estão capacitadas para isso, a gente vem buscando a inclusão dessas pessoas, né, justamente para minimizar possíveis riscos, né, e exclusões, né, a fim de que aquela criança fique realmente inserida dentro de um meio, né, e essas questões que voltam aos desafios, então o comportamento, a questão da socialização, com o apoio psicológico, né, fique mais ajustada ao meio em que ela está. Olha, eu acho que como nós estamos, hoje em dia está tendo muita demanda e hoje em dia está se falando muito, então a inclusão está acontecendo, mas ela ainda está engatinhando. Mas eu vejo muitas empresas e muitas ONGs se formando, muitos eventos para que isso aconteça. Então está tendo muita fala, né, sobre a inclusão. Só que na verdade, gente, eu penso assim, inclusão não deveria nem existir essa palavra, como já dizia Motan, né? A inclusão na verdade, é você acolher qualquer pessoa independente de suas condições física, intelectual, religiosa, condição, opção sexual, independente de tudo, você tem que acolher essa pessoa. Então, se ela bate na sua escola, qual a dificuldade dela? É isso, tá, vamos acolher. É qualquer um, né? Não precisaria existir essa palavra inclusão, né? Então a gente vê assim, infelizmente todos falam, eu tenho um aluno inclusão, né? Eu falo, não, você tem alunos. Aconteceu tudo que você pode imaginar. Eu acho assim, existe uma questão legal de que as escolas são obrigadas a acolher a criança autista, mas no fim a inclusão acaba sendo meio utópica, porque não adianta nada você acolher se você não fornecer para a criança, para o adolescente, aquilo que ele precisa. Então, assim, a gente recebeu muitos nãos ao longo do caminho. Muitos. A gente recebeu todos os tipos de desculpa. Então, por exemplo, eu não posso aceitar o Gabi porque eu já tenho um autista na sala e vai dar muito trabalho. Entendeu? O professor não consegue. Eu não tenho condição de adaptar material. Que pergunta difícil, né? Eu, como mãe, só queria que as pessoas respeitassem os nossos filhos, né? Respeitassem, na medida do possível, pudessem ajudar um pouco. E
ter um pouco de empatia, de compaixão, né, de amor ao próximo, só um pouquinho já faz a diferença, né? Então eu penso assim que as pessoas poderiam ser mais tolerantes, né, com todas as questões de inclusão. Eu acho que o primeiro é que as pessoas saibam essa informação. Existem níveis de autismo, então a gente não pode generalizar. As pessoas com autismo, elas podem se desenvolver e elas podem chegar a ter uma vida mais próximo do normal. Em alguns casos a gente vê, né? Então acho que para mim fica forte um olhar menos para a deficiência e mais para os recursos e para o potencial, né? Menos para o preconceito e mais para o que essa criança pode desenvolver, né? Às vezes a gente vê, tem um exemplo do Marcos Mion, que tem um filho, né, grande e eu acho lindíssima a relação que ele estabelece e como você vê ser feito na vida, né, da pessoa. Então eu acho que esses pais, que essas mães possam olhar para essa criança desse ponto de vista e a gente precisa ter menos vergonha e ter menos preconceito, estereótipos de achar que não, é autismo e acabou. E eu sinto que às vezes os pais, sem perceber, principalmente quando eles têm mais de um filho, acabam que colocam às vezes a criança autista num lugar de incapacidade, num lugar de não poder, e isso acaba que prejudica esses avanços, né? Como se você olhasse para o diagnóstico. E por isso que às vezes eu acho também assim, o diagnóstico é importante, mas ele precisa ser feito de forma correta, de forma criteriosa, porque um diagnóstico feito de forma equivocada ou que não trabalhe bem, você causa um prejuízo para a vida toda das pessoas, né? Existe um livro até que fala mude o seu falar que eu mudo o meu ouvir, né? Que foram feitos, né, por pessoas que têm síndrome de Down e que é justamente essa mensagem que eu queria passar, né? Tanto para o autismo ou para qualquer outro transtorno do desenvolvimento, enfim, qualquer diagnóstico. Na verdade, não são eles que têm que ser compreendidos por nós, né? Nós temos que compreender e viver o mundo deles também, que é o mesmo que o nosso, sabe? Então, eu acho que no geral é isso. Uma das questões que a gente pode abordar nesse sentido de ver o mundo deles, do modo dele, é o que a gente fala de inclusão, né? Então, a PAI de São Paulo, por exemplo, tem um programa, né, de inclusão no mercado de trabalho, né, que tem uma metodologia de apoio ao emprego. Então, essas pessoas são inseridas, né, no mercado de trabalho com o apoio dentro da empresa para favorecer o desenvolvimento dela ali dentro do mercado de trabalho. O autismo é uma dificuldade que a criança tem de relacionamento na comunicação social. É um comportamento restrito e repetitivo que cada um tem. Mas o autismo também tem a sua dificuldade na fala, na linguagem. Eu não quero dizer na fala em si, mas sim na sua comunicação. Mas as pessoas, antes de tudo, têm que entender que de todas essas limitações, elas são crianças. Então, trate-as como uma criança, respeite as limitações dela, entenda direitinho o que é que está incomodando, o que a deixa mais desconfortável, porque assim você vai conseguir ter uma vivência melhor, ela não vai ficar descompensada fácil, ela vai ter suas frustrações, mas vai conseguir trabalhar isso. Nós em casa temos que ter essa estrutura de trabalhar com o que elas necessitam. Eu costumo dizer que o cego, a pessoa que tem deficiência visual, ela precisa de braille, né? Uma pessoa que tem deficiências auditiva, ela precisa de um Libras. E uma pessoa que tem um autismo, ela precisa de pistas visuais. A pista visual, porque elas demoram para decodificar o que você fala, o linguajar, os códigos linguísticos, de você mostrar uma figura, elas vão compreender melhor o que você está propondo para ela. Então, tenta entender qual a melhor maneira de trabalhar com essas pessoas e se você, por exemplo, souber ter mais conhecimento com essas demandas que elas necessitam, a convivência e o aprendizado vai ser melhor. O autismo, como ele não tem muita cara,
eu odeio fazer comparações, mas quando você vê uma criança com síndrome de Down, é mais fácil a identificação, né? Então, assim, o autismo não tem uma cara. Você até tem crianças com síndromes associadas, mas quando você vê uma criança como o Gabi, que você olha para ele e você não consegue identificar, eu acho que o que a gente espera, o que os pais esperam, é essa empatia que a gente está falando desde o começo da nossa conversa. Tentar se colocar um pouco no lugar do outro. Então, assim, o autismo atinge um número maior de famílias a cada dia, então o que a gente espera é aceitação. Na caminhada que a gente vai ter agora em abril, vai ter uma camiseta que uma das palavras é aceitação. A gente espera só ser aceito como a gente entendeu? Acho que isso que nossas crianças querem. Aceitação, serem aceitas. É isso.